Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E como eu já fiz um vídeo, eu invisto nestas ações e foi super sucesso, vocês gostaram muito, muitos seguidores pediram, André, fala aqui então quais são as ações, qual o percentual, quanto que você investe em cada fundo imobiliário também, para que a gente saiba quais são, né, os fundos imobiliários que você está investindo. E hoje nós vamos juntos entrar aqui na minha corretora e eu vou compartilhar com você na prática quais são os fundos imobiliários que eu estou investindo. Vou colocar os percentuais, vou explicar o porquê que eu invisto mais em alguns do que em outros, tá? Então fica até o final do vídeo que hoje você vai sair daqui conhecendo a minha carteira de fundos imobiliários. E eu vou utilizar aqui a corretora da XP, tá? Não tá me patrocinando, a XP não me paga nada, tá certo? Aliás, se você não gosta da XP, tá certo? Pode comentar aqui embaixo, que não tem problema nenhum, tá certo? Não tem patrocínio. Quero saber de você, inclusive, por onde que você investe em fundos imobiliários, porque muitas pessoas estão chegando agora, né? Eu já vi pessoas criticando no Nubank, teve algumas alterações lá, tem gente que não gosta de determinada corretora e tem outras que são apaixonadas, que amam a corretora. Comenta aqui embaixo, porque muita gente está chegando agora e quer entender, pô, qual é a melhor corretora para investir, por onde que a galera está investindo. Comenta aqui embaixo se você gosta ou não, se você teve boas experiências ou não, que já vamos afastar aqui coisa ruim e separar coisa boa através da opinião de vocês, tá? Vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza disso. Bom, mas vamos lá, né? Sem muito lenga-lenga aqui, vamos começar abrindo a minha carteira de fundos imobiliários, tá certo? Então eu tô aqui, né, na plataforma da XP, tá? Vou puxar aqui para você quais são os fundos imobiliários que eu invisto. Bom, vamos lá. Primeiro fundo imobiliário aqui no caso de shopping center. Eu vou seguir aqui, tá certo? Eu não vou separar por bloco, não. Eu vou seguir aqui a ordem que está aqui na corretora, para que também não fique muito bagunçada a explicação. Bom, primeiro fundo imobiliário então, eu tenho aqui a XPML11. Ele é um fundo imobiliário de shopping que, na minha concepção, é o melhor fundo imobiliário que nós temos hoje no segmento de shopping center, tá? É administrado pelo grupo da XP, são ótimos ativos espalhados pelo Brasil, paga bons dividendos e hoje eu tenho 5,53% da minha carteira de fundos imobiliários, tá? Lembrando, né? A minha carteira de fundos imobiliários hoje representa 30% do meu patrimônio total, tá bom? Então 5,53% é a minha alocação dentro destes 30% de fundos imobiliários, tá? Então olha lá, eu tive uma boa rentabilidade com proventos de 32,96% nos últimos meses, tá? Isso líquido, tá? E olha aqui, ó. E eu tenho aqui também, né, o BTLG11, tá? Que é um fundo imobiliário de logística. Hoje eu tenho 3,84%, né? E tenho aqui uma rentabilidade com proventos de 24,72% nos últimos meses. O terceiro fundo é um fundo de renda urbana, ele é um fundo de tijolo, igual os outros dois que nós falamos, só que ele é um fundo de renda urbana, tá certo? O que ele faz? Ele vai investir em grandes lojas, grandes espaços para fazer locações aí, né, para grandes supermercados, para grandes lojas que dependam de um grande espaço. Então eu tenho hoje, aqui no TRXF11, 3,44% da minha carteira, tá? Representando aqui 16,83% aqui de rentabilidade com os proventos nos últimos meses. Bom, com a queda dos fundos imobiliários nos últimos meses, que estão oferecendo inclusive oportunidades, a minha rentabilidade, claro que também vem caindo e eu venho comprando mais ativos, tá? Inclusive vou deixar aqui para você um dos vídeos que eu fiz compras agora em junho, vou compartilhar com você, tá? Bom, o quarto fundo imobiliário que eu trago aqui é o MOL11, um fundo imobiliário de shopping center, tá? Na minha concepção não é o melhor, como eu falei, é o XPML11, mas eu gosto bastante aqui do MOL11. E devido ao meu patrimônio um pouco mais elevado, eu faço uma diversificação também, né? Eu não concentro muito dinheiro em poucos ativos, então eu abri um pouco mais o leque aí para ter maior diversificação, maior segurança, tá? Então, trago aqui o MOL11 também. Hoje a alocação está em 3,37% e eu tenho 27,83% de rentabilidade com os proventos. Bom, agora o LVBI11 é o próximo fundo imobiliário que eu invisto aqui. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, tá? Para mim tá entre os melhores, com boa distribuição de imóveis em boas localidades e também vem pagando aí um bom percentual. Hoje eu tenho 3,2%, né, de alocação dentro da minha carteira e eu tô negativo. É uma compra recente que eu fiz, tá? Então eu tô negativo em 3%, tá? Na minha rentabilidade com proventos. É um fundo imobiliário recente da minha carteira e como os fundos imobiliários caíram nas últimas semanas devido aos juros altos aqui no Brasil, aos juros altos no exterior, os gringos estão saindo da Bolsa Brasileira e voltando para casa, por tudo isso que eu falei para você, juros altos aqui no Brasil, mas também tem juros altos nos Estados Unidos, e aqui nós temos uma bagunça política, e aí o investidor gringo fala, pô, vou ficar aqui sendo que lá eu tenho juros altos também, acaba tirando dinheiro daqui e vai para lá. Bom,
Seguindo aqui o HSML11, mais um fundo imobiliário de shopping, tá? Eu tenho aqui 3,04% e eu tenho uma rentabilidade positiva de 27,4% nas últimas semanas e meses aqui com o HSML11, que é um fundo imobiliário de shopping center. Agora mais um fundo imobiliário de shopping center, que é o VISC11, também tenho 2,97% na minha carteira. E percebam que os percentuais, eles vão estar próximos, porque eu divido bem ali minha carteira, tá? Alguns vão escapar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Bom, nós temos aqui então o VISC11 com 2,97% da minha carteira de fundos imobiliários e hoje com 35,99% de retorno e proventos e rentabilidade de cotas. REC-R11, 2,88% com uma rentabilidade de 19,3%. O REC-11 ele é um fundo imobiliário de papel, né, que investe aí nos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários e vai estar indexado ou ao CDI ou ao IPCA+. Tá? Bom, seguindo aqui o PVBI11, que é um fundo imobiliário de Laje, que na minha opinião é o melhor, são 4, 5 imóveis, são 5 imóveis muito bem distribuídos em São Paulo, nas melhores localidades, como Faria Lima, Juscelino Kubitschek, que são ali ótimas localidades e estão entre os metros quadrados mais caros do país, então geralmente é muito mais fácil você conseguir locatários ali e grandes locatários, até mesmo como Meta, como Google, enfim. Tá? Bom, PVBI11 representa hoje 2,61% da minha carteira, tá? Eu tive um retorno em proventos e rentabilidade também de aluguéis 7,33%. O próximo que eu trago aqui é o HGRI11, que ele é muito similar ao TRXF11. Tá? O HGRI11 ele investe também em grandes imóveis, grandes espaços para locação de supermercados, empresas que dependem de grandes espaços. O HGRI11 ele é um fundo de tijolo que a gente fala que é de renda urbana e ele representa hoje 2,59% da minha carteira e eu estou com um rendimento de 33,39% aqui. KNR11, que é um fundo imobiliário que eu sempre falo que cabe como uma luva aí, né, para os iniciantes. O KNR11 ele investe tanto em lajes corporativas como em logística, tá? Em galpões logísticos. Ele é um fundo híbrido. O gestor pode investir em mais de uma classe, mais de um segmento. O KNR11, ele não é um fundo imobiliário que vai pagar dos melhores dividendos, mas ele vai te trazer uma estabilidade muito boa em relação aos ativos, com baixa vacância, com muitos bons inquilinos. Então hoje ele representa 2,55% da minha carteira de fundos imobiliários e eu tenho uma rentabilidade nele de 34% nos últimos meses. XPLG11, um fundo imobiliário também de galpões logísticos da XP, tá? Representa hoje 2,54% da minha carteira e estou com 30,99% de rentabilidade nele. KNSC11, um dos fundos imobiliários base 10, ou seja, sua cota está custando muito próximo a R$10, é um baita de um fundo imobiliário gerido pelo grupo Kinea, tá? Que está ligado ao Banco Itaú. O KNSC11 hoje está muito próximo de R$10 e é um fundo imobiliário de papel também que traz extrema segurança. Não vai pagar lá grandes dividendos, mas vai trazer uma grande segurança para sua carteira. Hoje eu invisto 2,43% na minha carteira, né? E ele representa 24% aqui de rentabilidade nos últimos meses. Chegamos aqui no HGRI11, um fundo imobiliário de Lajes que vem sofrendo bastante aqui nos últimos meses, né? Ele investe naquelas lajes comerciais que grandes empresas colocam seus funcionários para trabalhar. O HGRI11 é um fundo de laje muito bom, com vários ativos também distribuídos aí pelo Brasil, né? E hoje 2,25% ele representa na minha carteira de fundos imobiliários, 13,64% é o retorno que eu tive no HGRI11 nos últimos meses, tanto em proventos como em valorização de cotas. Bom, seguindo aqui, RDM11, um fundo imobiliário de papel também, né, representa 2,1% da minha carteira e entre proventos e rentabilidade, 23,24% positivo. MCCI11, um fundo imobiliário de papel mais high grade, mais tranquilinho, tá, oferece maior segurança, 2,07% aqui da minha carteira, está em MCCI11, ele representa 41% de rentabilidade de cotas e proventos. RBRR11, mais um fundo imobiliário de papel, representa 2,04% da minha carteira, com 44% de retorno aqui entre cotas e proventos. JSR11 é um fundo imobiliário de lajes comerciais que apanhou muito nos últimos meses, os juros altos, né, a incerteza na economia trouxe aí um grande barulho para os fundos imobiliários de laje e o JSR11, que é um fundo imobiliário do Banco Safra, com ótimos imóveis, sofreu demais. É um fundo que está extremamente barato, inclusive, tá? Eu tenho aqui 2% dele na minha carteira, com 0,48% de retorno. Como eu disse, caiu muito nas últimas semanas e aí baixou bastante a minha rentabilidade. O VRTA11, que é um fundo imobiliário de papel, já falei muito dele aqui no meu canal, de extrema qualidade também, mas claro, um pouquinho mais volátil do que os outros fundos imobiliários de papel que nós falamos, né? O VRTA11 e o IRDM11 são mais pimentinha, digamos assim, tá? 1,99% é o que eu tenho na minha carteira de IRDM11, tá? 39% é o retorno que eu tenho hoje no IRDM11 entre proventos e rentabilidade.
O HGLG11 vem na próxima posição como um grande fundo imobiliário de logística, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de logística que nós temos hoje no país, tá? 1,98%, né? E você pode me perguntar, poxa André, se ele é o melhor, por que você tem um percentual menor dele aqui na sua carteira? Porque realmente ele é tão bom que geralmente ele tá caro e eu não consigo ter muita oportunidade de comprar ele. Agora, nesse momento, ele tá negociando com um preço mais atrativo e dá para fazer boas compras do HGLG11, tá? E ele representa aqui 30% de retorno aqui nos últimos meses na minha conta. O RBRP11, né, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, tá com uma vacância mais alta, tem um prédio ali comercial que tá com maior problema de locação, então é um fundo imobiliário um pouquinho mais delicado de se entender. 1,88% ele representa na minha carteira e 18,7% é o que eu tenho de retorno no RP11 nos últimos meses. HSLG11, um fundo imobiliário de logística, representa 1,88% da minha carteira, 16,4% de retorno eu tive nos últimos meses. O RBRY11 é um fundo imobiliário mais agressivo, tá? Vai pagar dividendos mais altos, mas também traz um pouquinho mais aí de agressividade. Representa 1,18% da minha carteira, 26,86% de retorno. O KNHY11 representa 0,7% da minha carteira e tem um retorno de 29,7% nele. HFOF11 é um fundo de fundos, tá? Ou seja, o que é um fundo de fundos? Eu entrego meu dinheiro para um gestor e esse gestor vai comprar outros fundos imobiliários. Eu já não compro mais fundos de fundos há muito tempo. O HFOF11 eu comprei lá atrás, quando eu estava ainda começando a investir, tá? E eu já tenho 0,4% nele e estou com uma rentabilidade negativa, inclusive de 6,3%. Os fundos de fundos sofrem muito quando o mercado de fundos imobiliários está em baixa e é o caso aqui do HFOF11, tá? Nós temos aqui também o RBRF11, também mais um fundo de fundos, representa 0,12% da minha carteira, quase zero, né? E tem 4% de rentabilidade aqui no RBRF11. Vamos dar uma olhada como é que está a minha carteira aqui em valores, né, e como é que tá dividido os blocos aqui, tá certo? Mas antes de mais nada, já vou pedir para você o quê? Senta o dedo aqui no botãozinho de curtir, me ajuda muito a trazer, né? Tô trazendo todos os meus investimentos aqui, compartilhando tudo com você, minha vida, o livro aberto com você aqui. Dá o seu like aqui, vai me ajudar muito, tá aqui embaixo, tá? Vamos lá, vamos ver como é que ficou minha carteira então. Hoje eu tenho 210 mil reais aqui em fundos imobiliários híbrido e lajes comerciais, tá? Eu tenho 16,2% então, hoje em híbrido mais lajes. Por que híbrido mais lajes? Porque o KNR11 eu tive que quebrar ele em dois, porque ele investe tanto em lajes como logística, tá? Então eu coloquei aqui parte do híbrido mais lajes, né? E aí o KNR11 somando aqui, né, ajudou a ficar com 16,2% atualmente. A minha meta é cair para 15%, tá? Então, eu deixei de investir um pouquinho aqui nesse setor. Bom, shopping center. Hoje eu tenho 313 mil reais ali com 24,2% atualmente e eu quero chegar em 24,8%. Então eu posso comprar um pouquinho mais. Logística, 311 mil reais, né, atualmente 24% e a minha meta é chegar em 25%. FOFs, como eu falei para vocês, não quero mais investir, vou até vender uma hora aí, quando o mercado der uma alta, eu tenho 0,9% e minha meta é ficar com zero. Papéis, eu tenho 323 mil reais, 24,9% atualmente eu tenho, sendo que minha meta é chegar em 25,2%, tá? E renda urbana, que é o TRXF11 e o HGR11, né? Minha meta é chegar ali em 10%, eu tenho hoje 9,8%, hoje 127 mil reais, fechando 100% aqui da minha carteira e setores que eu compartilhei com você. E além do que, e o dólar, né? Muitas pessoas se perguntando, poxa André, mas o dólar tá em 5,45, você acha que é uma boa investir agora nos Estados Unidos? E aí, meu amigo, eu vou te falar, se você acha que tá caro, pode ficar mais caro. Dá uma olhada nesse gráfico que eu trouxe para você. Olha aqui, ó, em março de 2006, o dólar custava, $1 custava R$2 praticamente. Olha o que aconteceu desde então, ó. O dólar veio para casa de quase R$6, tá? Em 2020, por exemplo. E agora tá em 5,45. Então a minha resposta é, não pense no dólar se tá alto ou tá barato. Vai viajar, por exemplo? Compre todo mês um pouco. Vá distribuindo o seu risco. Vai investir? Compre todo mês um pouco e vá distribuindo aí a questão do seu preço médio do dólar, porque é impossível saber para onde ele vai. Se a gente se basear no gráfico, a tendência é que o dólar busque os R$6 aí nos próximos anos, tá bom? Então, fique atento a isso, porque o dólar não pode ser um impeditivo. Se tá alto aí ou baixo, a gente não tem como saber. Inclusive, já aproveita, vem aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e aperta o botãozinho de inscrever-se, né? Você vai estar sendo notificado, inclusive através do sininho. Aperta o botão de inscrever-se e já em sequência o sininho e coloque todas as notificações, porque quando eu postar um vídeo aqui você vai ser notificado. Muitas pessoas me perguntam, André, e nos Estados Unidos, dá para investir em fundos imobiliários? É uma boa? E aí eu vou falar que sim, tá? Os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos são os REITs,
tá? E o que acontece? Lá, eles são muito mais avançados do que aqui. Por exemplo, você tem alguns REITs que investem em 4 mil imóveis em diversos países. Então o mercado lá, digamos, de fundos imobiliários, ele é muito mais avançado do que aqui, né? Agora, para você investir em fundos imobiliários, digamos lá nos Estados Unidos, você tem que ter uma conta global, tá? E o que eu sempre venho indicando para vocês aqui, o parceiro do nosso canal, é a Nomad. Tá? Inclusive, muitas pessoas falam, André, como é que tá a tua carteira de REITs? Você investe bastante lá? E sim, eu venho investindo bastante, inclusive, porque o mercado de REITs lá nos Estados Unidos, também igual no Brasil, está em baixa, está oferecendo muita oportunidade para compra, né? Porque os juros americanos estão muito em alta, como os juros brasileiros estão em alta, e aí força o mercado imobiliário para baixo, né? Porque, enfim, você acaba tendo a renda fixa pagando mais, o mercado acaba ficando um pouquinho mais medroso de investir em ativos imobiliários, até porque, né, você vai ter uma rentabilidade às vezes menor em aluguéis ali, tá bom? Mas para você investir, como eu falei, em REITs lá nos Estados Unidos, você precisa ter uma conta global. Como eu falei, eu sempre venho recomendando a Nomad. Por quê? Porque lá na Nomad, hoje você vai ter o quê? Primeiro, é sem taxa de abertura de conta, tá? Então facilita muito para quem está começando a investir, diferente de outras corretoras e contas por aí que estão cobrando taxas. Você também hoje vai estar aí isento, né, sem taxa de corretagem. Isso ajuda muito o pequeno investidor a estar investindo, porque às vezes ele tem pouco dinheiro e quer começar devagarzinho ali no mercado americano, quer começar a conhecer. Isso vai ajudar muito ao você ter uma conta lá da Nomad, né? Entre outros benefícios. Por exemplo, você tem acesso a um cartão de débito que é aceito em mais de 180 países, então você vai viajar, você vai ter acesso a um cartão de débito hoje, né, que você vai pagar muito menos IOF do que com um cartão brasileiro, e ainda por cima você vai pagar mais barato no dólar, tanto para investir como para fazer as tuas compras internacionais, tá certo? E além do que, para quem está indo viajar, uma boa dica, tem sala VIP lá em Guarulhos, tá? Você pode comer, beber, vai ajudar bastante você, tá? Eu vou deixar meu cupom aqui, o MESTRE, né? E o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e abra sua conta pelo meu link, porque você vai estar me ajudando muito. Utilize o cupom MESTRE, que ao você fazer sua primeira operação de câmbio lá na Nomad, em até 15 dias você ainda vai ganhar um cashback de até $20 de presente ao utilizar o meu cupom MESTRE, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aqui. Comenta aqui embaixo comigo o que você achou da minha carteira, tá faltando alguma coisa, né? Comenta aqui embaixo comigo, quero saber a sua opinião.